na parte de domingo, uma só carne. Você, marido, você, mulher, vocês formam uma só carne. O casamento é uma das metáforas bíblicas que ressaltam mais profundamente a intimidade que Deus deseja ter com a humanidade. Essa ilustração é usada com tanta frequência na Bíblia e aparece de forma tão marcante no Apocalipse que é essencial que os estudantes da palavra compreendam o que Deus deseja comunicar através da imagem do casamento. Vamos ler Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, primeiramente vamos ler os versos 23 a 25. Aqui diz: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Não serão mais dois. Os dois vão formar uma união que é definida como uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Estavam cobertos pela vestimenta de glória. Adão e Eva foram criados com uma vestimenta de glória. E lemos em Efésios também, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5, vamos ver então os versos 29 a 32. Aqui diz: Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aqui está falando Deus sobre o mistério que existe deste relacionamento íntimo entre Deus e o seu povo, Cristo e a sua igreja, ilustrado através da união matrimonial. De que maneira o casamento humano ilustra a conexão de Cristo com a humanidade? Você e Jesus Cristo se tornam um só desejo, um só pensamento, um só propósito. Em certa ocasião, conversando com os fariseus, Jesus citou o relato de Gênesis sobre o casamento de Adão e Eva. Os fariseus rapidamente questionaram, dizendo: Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Mateus 19, verso 7. Moisés era considerado um dos fundadores da nação. Imagine questionar o criador do casamento colocando-o contra um dos seus profetas. Uma das estratégias dos fariseus era tentar provar que os ensinos de Jesus contradiziam as Escrituras. Um casamento duradouro e marcado pela fidelidade era o ideal de Deus ao criar o ser humano. Infelizmente, a humanidade corrompeu esse dom fundamental de Deus. Pela importância que as Escrituras atribuem ao casamento, não deve ser coincidência que essa instituição divina sempre tenha sido atacada por Satanás. Juntamente com o sábado, o casamento é uma dádiva que vem lá do Jardim do Éden. Ambos, tanto o sábado, que veio do Jardim do Éden, como o casamento também, estas duas instituições têm a intenção de mostrar o anseio de Deus por um relacionamento com suas criaturas. Interessante que as duas instituições que vieram do Jardim do Éden, antes de Adão e Eva pecarem, Satanás tem atacado ferozmente, tentando destruir tanto o lar, o casamento entre um homem e uma mulher, e também tem atacado ferozmente o sábado, abolindo a lei de Deus, instituindo o domingo no lugar do sábado. Meu querido irmão, o casamento, que é uma união entre duas pessoas imperfeitas, sempre produzirá conflitos. O casamento entre Cristo e a igreja é a união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita, como você e eu. No entanto, podemos aprender sobre o amor de Deus com aquilo que existe em um bom casamento. Queridos, aqui estão 3 princípios para o casamento. Primeiro princípio: perdoe o seu cônjuge por mais que ele não mereça, assim como Cristo nos perdoa sem merecermos. E perdoe tudo, cada dia. Que o perdão seja o pão de cada dia no seu casamento. Esse é o número 1.
E o item número 2 para um casamento feliz: aceite o seu cônjuge com todas as suas falhas, assim como Cristo nos aceita com todas as nossas imperfeições. E o item número 3: assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo, pense no seu cônjuge antes de você mesmo. Esses princípios fundamentais nos evangelhos nos ajudam a entender como Deus se relaciona conosco. Será que isto vai fortalecer o seu casamento? Com certeza. Perdoe tudo, diariamente. Não deixe nada para ser perdoado no dia seguinte. Aceite o seu cônjuge como ele é. Ore por ele, pela transformação. Marido orando pela esposa, esposa orando pelo marido. Aliás, você, marido, você, esposa, vocês devem orar juntos, abraçadinhos, quando se levantam de manhã, quando vão dormir à noite. Assim eu faço com a Leila, nós oramos juntos, abraçados. Um casal que ora junto, diariamente, abraçados, serão ouvidos por Deus e terão uma união durável. Uma união durável. O Jesus que criou o casamento é o Jesus que pode salvar os casamentos. Aleluia!